com mais uma edição do Inspira Negócios. Hoje eu vim até o Lago Sul conhecer uma história de 36 anos e que teve mais um capítulo escrito aqui na cidade, a Casa da Moldura. Seu Higino, que mudou aqui para a capital quando tinha 17 anos, em 74, seu Higino França trocou Fortaleza pela capital e veio para estudar. Aos 22 já era economista. Prazer conhecê-lo, seu Higino. Prazer todo meu querido. Muito bom, muito bom. Prazer enorme em receber vocês aqui. Eu que agradeço. Feliz por conhecer a história do senhor. Uma história de sucesso, né? A história da loja tem 36 anos, mas a história do senhor aqui na capital já é um pouco mais longa, né? Eu cheguei aqui em 74 para fazer faculdade, como muito bem você falou. E ao longo desse período passamos pelo serviço público, quando fui economista da Fundação das Pioneiras Sociais à disposição do Ministério da Saúde por 10 anos. E depois desse período eu achei por bem empreender. Então juntamos as economias, fruto da venda de uma propriedade rural que a gente tinha em Alexânia, aqui próximo, né? E resolvemos conhecer esse mundo das artes, da moldura e entender como é que a gente podia inserir isso no nosso dia a dia, e foi o que nós conseguimos fazer. Como que foi a escolha desse segmento? Na verdade, eu vi que as molduras eram sempre fornecidas por vidraceiros que tinham na moldura um bico, um acréscimo no seu fator. Não especializado. Não eram especializados, eles atendiam, tinha uma coisa muito simples, muito básica, e eu achei que por Brasília estar num crescimento já pujante, se abastecia do Rio, São Paulo, Belo Horizonte e até Goiânia. E uma análise de mercado rápida, a gente entendeu isso e achou por bem se especializar. Então fomos a primeira loja especializada em molduras até hoje em funcionamento aqui no Distrito Federal. E segundo, que o alto nível do consumo não era atendido por Brasília. Então isso estimulou a gente a cumprir esses dois papéis, abrir mais uma loja de moldura e uma loja de moldura especializada em molduras, né? Quando a gente entrou, ainda era muito... as máquinas eram mais simples, eram muito mais manuais. Hoje não. Hoje você vê a produção, você fica impressionado. Tem máquinas de 60 metros de comprimento, são máquinas que pegam a madeira, cortam, tiram o nó, já divide no tamanho certo, serrilha de um lado, serrilha do outro, passa cola, emenda, faz o sarrafo para depois ir ser tupiado para fazer a moldura no formato que precisa. Então é um processo hoje que pouquíssimas pessoas têm ideia de como é que funciona. É uma coisa muito legal, muito específica e altamente industrializada. Aí a gente foi vendo a necessidade de atender um público que antes também já ia lá para fora, que era o pessoal que usava o vidro antirreflexo, que usava o vidro que filtra o raio UV, o Passepartout pH neutro, que é para não deixar aquelas ferrugenzinhas que a gente vê no papel, que são exatamente os fundos. O fundo, que antigamente era de Duratex, a gente introduziu o fundo de Foam, que é uma placa rígida, tem um isopor no meio, papel de um lado, papel do outro, faz com que a variação de umidade e temperatura da parede não chegue ao papel. Então são peças de conservação. A fita que a gente usa em acabamento não é aquela fita que você molha com água, passa lá, que era o comum de se fazer, não. A gente tem uma fita própria onde a cola não interfere no conjunto da obra, ela não é ácida. Então são as preocupações que a gente ao longo do tempo foi chegando para atender a um público cada vez mais exigente. A gente tem um simples? Tem, mas também tem o altamente especializado. Nessa sequência, a gente passou das molduras para as gravuras assinadas. O que é uma gravura assinada, rapidamente falando? Você tem um quadro original, eu fotografo.
imprimo na serigrafia várias cópias, levo para o artista numera no canto inferior esquerdo, 1/2, 2/2, eu só fiz 2 cópias. Eu fiz 50 cópias, 1/50, 2/50, 3 e assim sucessivamente. E ele assina a lápis no canto inferior direito. Isso é uma gravura assinada. Hoje a gente deve ter mais de 3.000 gravuras assinadas, né? O passo seguinte foi ir para a obra original. Foi inclusive o último passo que o senhor deu na história da Casa da Moldura, Isso. que é a galeria aqui no Lago Sul, né? Qual ou quais, né, aquelas que o senhor tem um prazer diferenciado, que o senhor sente, que o senhor olha e só tem um carinho diferente por elas? Veja, aqui eu tenho uma peça única, original, que é o desenho que o Niemeyer fez da torre digital. Isso eu adquiri por conta de um convênio que eu fiz com o escritório do Oscar Niemeyer lá no Rio de Janeiro, na pessoa do Cadu Niemeyer, que me vendeu essa peça. E eu fiz o melhor acondicionamento. Isso aqui é uma madeira de lei, isso aqui é um acrílico que filtra o raio UV, e por trás tem o FOAM, para não deixar que essa variação de temperatura e de umidade que eu te falei lá atrás não interfira numa peça única. E quando eu uso o UV, o filtro UV, eu faço com que essa tinta que aqui está no risco, ela não desbote. Aqui também tem uma outra obra que o senhor já me adiantou, que gosta também, né? Na verdade, isso é fruto desse convênio que nós fizemos com exclusividade no Brasil com o escritório do Oscar Niemeyer, onde eu reproduzo as 28 gravuras dele, peças dele, desenhos e originais. E eu tenho a chancela aqui atrás do escritório e um certificado de autenticidade. E eu te chamo a atenção para essa peça pequena. Essa peça é uma original do Volpi, certo? Essa aqui é uma gravura assinada de próprio punho e não pela fundação da Tomi Otaki, 2008, uma PA. PA quer dizer prova do artista. São as primeiras que saem. Elas sempre têm um valor maior, porque são as primeiras, não é? Do que a sequência, que pode ser 100, pode ser 200, pode ser 50. Essa aqui é a primeira. São raridades, não é? E nessa mesma linha de raciocínio, a gente chega a esse espaço aqui, que é um espaço que eu adoro. Primeiro, por eu estar diante de uma peça original do Buller Marx, óleo sob tela, que é uma raridade também. A gente tem essa peça com todas as garantias de origem. A gente tem aqui, por exemplo, Tarcísio Viriato, né? Um artista de Brasília que já tem um nome mundial. Aqui eu tenho outra peça, agora sim, em papel, do Oscar Niemeyer, com a madeira também original, única. Também essa aqui já é o vidro que filtra o raio UV. Esse aqui, não é? Aqui eu tenho um Cícero Dias, também assinado por ele mesmo. Essa aqui é uma gravura do Volpi, também de próprio punho. E aqui é um original bem diferente do que a gente está acostumado a ver do Volpi, que são as bandeirinhas, esse original. E desse lado de cá, tem alguns exemplos do fruto do nosso convênio com a Fundação Atos Bucão, que eu recebia com muita honra e exclusividade também a nível de Brasil, a impressão. Eu imprimo essas gravuras, são 8 figuras, e levo para a Fundação, eles numeram, titulam e chancelam. Então, quem tem para vender hoje Atos Bucão no Brasil é a Fundação Atos Bucão e a Casa da Moldura. Outra linha que a gente trouxe agora com exclusividade para o Brasil, esse artista é o Felipe Costa. Ele é um garoto brasileiro que está na Europa, e eu conheci na Europa. E conseguimos trazer algumas peças dele para cá, e ele que já tem programado em exposições na Europa, até abril são 5 exposições, inclusive uma na Rua do Louvre. E eu quero agora te mostrar uma outra coisa, que é o que a gente oferece principalmente para os decoradores, por gentileza. Por sinal, esse tipo de montagem aqui é exclusiva nossa, nós que desenvolvemos esta apresentação. São
quadros, gravuras assinadas, tá certo? Madeira sem ser pinos, uma madeira própria também. Aqui a gente tem, por exemplo, uma do Romero Brito, que ele assinou quando esteve aqui na loja, em 2020, é uma raridade. Essa aqui, para quem gosta de histórias, estava na última novela da Globo das 9, que acabou, estava lá, decorando. Outras peças da mesma montagem. E aqui, olha só, uma original do Maldonado Dias, que é um artista que está despontando muito aqui em Brasília, cheio de detalhes. Você veja, o folclore brasileiro está todo composto aqui. Aqui são gravuras do Amilcar de Castro, assinado por ele, feita por ele. Essas duas peças também são raridades. Serginho, nesses 36 anos, eu acredito que o senhor já passou por várias situações inusitadas. Tem alguma que o senhor que marcou? Tem. Na verdade, um senhor chegou na loja com um quadrinho mais ou menos 20 por 30. Eu só fui ver depois, quando me chamaram, mas ele disse que queria porque ele achou na casa da avó dele e achou que aquilo ali devia ser de alguém da família dela que desenhou, que era uma pintura infantil. Ele colocou dessa forma. E o pessoal achou muito parecido com uma obra muito famosa, de um artista muito famoso, e me chamou, que era um Picasso. E eu disse, meu Deus, o senhor tem noção o que é que o senhor tem aqui? Não, é um desenho infantil para mim, isso aí é absurdo. Ele pensou que tinha sido uma criança ali que tinha feito um desenho e era um Picasso, pequeno. Então essa é uma coisa que eu nunca mais me esqueci, não é? O senhor começou a empresa num período que o Brasil sofreu com inflação. Hoje, só vive um momento onde tem redes sociais, a tecnologia ela é utilizada. Qual que é a principal diferença para quem começou a empreender lá em 89 e para quem quer começar hoje? Na verdade é o seguinte, o arrojo tem que ser o mesmo. Eu naquela época, por exemplo, a questão da divulgação da loja, né? E antes da divulgação, eu me preparei com as melhores molduras, as melhores máquinas, porque eu fui na fonte, não é? E precisava dos melhores profissionais. Recorri ao velho Correio Brasiliense, que dia de domingo era dessa grossura, de anúncios, para procurar pessoas no mercado. E consegui, e eu disse, bom, eu tenho tudo pronto, como é que eu vou fazer agora? Eu tenho que divulgar. Naquela época só tinha as páginas amarelas, onde você divulgava, e era tudo muito caro. E eu digo, meu Deus, e agora? Aí eu fui para onde? Para o rádio. Mas que rádio? Naquela época o estourado era as rádios AM, 2 ou 3 no máximo. Mas estava chegando a Rádio Nacional FM. A Nacional FM era para um público já diferenciado, que era exatamente o público que eu queria atender, um público mais exigente. E ali eu comecei. Então, essa visão que você tem do arriscar, do buscar o novo, do testar esse novo, de saber se isso vai dar, tudo é um risco, mas uma coisa é um risco calculado, outra coisa é um risco 100%. Então, quando eu joguei na rádio, eu não fui para colocar 2, 3 anúncios por dia, eu botei 10 anúncios por dia. E isso, a resposta foi rápida. Até que a gente foi evoluindo do rádio para os outdoors, para os financiamentos de patrocínios de exposições, patrocínios de show. Aí até em 2006 a gente chegou na televisão. E eu tenho o meu programa na Rede TV. Que já é um outro momento do senhor agora, que foi o programa que o senhor estreou há pouco tempo na TV Brasília, né? TV Brasília, o programa Engino França, que vai ao ar todo domingo, 11h30 da manhã. Então, é um conjunto somado ao que a gente dispõe nas redes sociais, nos out of home, que são os outdoors, são as placas, são os totens espalhados pela cidade, faz com que a gente consiga fazer uma divulgação em todos os níveis, mas sempre voltados para o nosso nicho de mercado, né? Que é um nicho que é mais exigente, porque ele hoje ainda é também deficitário. Basicamente, vários produtos eu tenho com exclusividade aqui. Um deles é o acrílico UV. Serginho, foi um prazer conhecê-lo. Obrigado por dividir essa história. E o conselho final, quem quer empreender, qual que é a dica? A dica, na verdade, é se preparar. Não basta você ter uma ideia, não basta saber fazer a receita do bolo.
você tem que saber vender, você tem que saber que tem que pagar imposto, tem que ter contador, você tem uma série de coisas que você precisa se preparar para poder levantar a porta e dizer: eu estou estabelecido. Não é fácil, mas é prazeroso. É prazeroso e eu te digo com tranquilidade, eu começaria tudo de novo.